O asfalto da Avenida Industrial parecia derreter sob o sol impiedoso de uma terça-feira à tarde. O calor não era apenas uma temperatura, era uma presença física, um peso sufocante que pressionava os ombros de quem esperava no ponto de ônibus. A estrutura de metal do abrigo estava enferrujada, oferecendo pouca ou nenhuma sombra contra a luz branca e cegante que refletia no concreto. Hélio, um senhor de 78 anos, ajustou a boina cinza na cabeça e secou o suor que escorria por sua têmpora com um lenço de tecido xadrez, perfeitamente dobrado, que ele mantinha no bolso esquerdo da camisa. Ele segurava uma sacola de mercado reutilizável, dessas de tecido grosso que parecia pesar uma tonelada, embora contivesse apenas alguns itens essenciais, um pacote de café, pão de forma e 2 latas de leite em pó. Hélio tinha a postura ereta, apesar da idade e da dor crônica no joelho direito, uma lembrança de décadas subindo e descendo escadas em pátios de manutenção. Seus sapatos eram antigos, de couro marrom, engraxados com um cuidado militar, mas as solas gastas denunciavam os muitos quilômetros percorridos. Para quem olhasse de relance, ele era apenas mais um aposentado invisível. Uma estatística na Previdência, alguém que a sociedade tolera, mas não enxerga. Ao longe, o som inconfundível de um motor a diesel, mal regulado, rompeu o zumbido do tráfego urbano. O ônibus da linha 407 se aproximava, uma besta metálica azul e branca, levantando uma nuvem de poeira e fumaça preta ao frear bruscamente diante do ponto. Os freios guincharam com um som agudo, doloroso aos ouvidos, como se a máquina estivesse gritando de dor. A porta dianteira se abriu com um silvo violento de ar comprimido. No volante estava Cláudio, 30 e poucos anos, óculos escuros espelhados falsificados pousados sobre a testa, mascar chiclete com a boca aberta e uma expressão de tédio absoluto misturada com uma irritação latente. Cláudio odiava aquela rota. Odiava o calor, odiava o trânsito e, acima de tudo, odiava os passageiros que, na visão dele, eram apenas obstáculos que o impediam de terminar seu turno e ir para casa beber cerveja. Ele batia os dedos no volante revestido de plástico desgastado, impaciente, enquanto observava a fila de 3 pessoas se mover. Os 2 primeiros passageiros subiram rápido, passando seus cartões no validador com o bip familiar de aprovação. Então, chegou a vez de Hélio. O idoso colocou a sacola no primeiro degrau, usou as 2 mãos para segurar o corrimão amarelo, que estava pegajoso pelo calor e pelo uso constante, e içou o corpo para cima. O movimento foi lento, doloroso. Cada articulação de Hélio protestava, mas ele mantinha o rosto impassível. Ele subiu o primeiro degrau, respirou fundo, puxou a sacola, subiu o segundo degrau. Cláudio soltou um suspiro audível, alto o suficiente para ser ouvido acima do ronco do motor em ponto morto. Ele olhou para o relógio no painel e depois para Hélio. "Vamos lá, meu senhor, o dia não dura para sempre", disse o motorista, a voz carregada de sarcasmo, sem nem ao menos se virar para olhar o rosto do passageiro. A frase não foi um incentivo, foi um comando disfarçado de impaciência. Hélio ignorou. Ele sabia que responder apenas alimentaria a hostilidade. Finalmente, ele chegou ao topo da escada, de frente para a catraca e para o motorista. Ele posicionou a sacola no chão entre suas pernas, para poder pegar a carteira no bolso de trás da calça. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma condição neurológica leve que vinha com a idade. O motorista revirou os olhos, tamborilando os dedos com mais força no volante. Cláudio bufou, virando o pescoço para encarar o idoso pela primeira vez. "Escuta aqui, o senhor vai pagar a passagem ou vai ficar fazendo cera aí na frente? Tem gente querendo ir para casa. Eu tenho horário a cumprir." Hélio retirou a carteira de couro gasta, abriu-a com calma e tirou seu cartão de gratuidade. Ele olhou nos olhos do motorista, seus próprios olhos, de um azul desbotado pelo tempo, transmitiam uma serenidade que contrastava com a agressividade do ambiente. "Estou apenas pegando meu cartão, jovem", disse Hélio, com a voz firme, baixa e educada. Uma educação de outros tempos, que soava quase alienígena naquele ônibus sujo e barulhento. Hélio aproximou o cartão do leitor. A máquina fez um barulho seco
e acendeu uma luz vermelha. Acesso negado. Ele tentou novamente. Outra luz vermelha. O leitor parecia não reconhecer o chip antigo. Ah, pronto! Exclamou Cláudio, jogando as mãos para o alto de forma teatral. Era só o que me faltava. O cartão do vovô está bloqueado. Olha, senhor, se não passou tem que pagar ou descer. A regra é clara. Hélio franziu a testa. O cartão não estava bloqueado. Ele havia usado o mesmo cartão pela manhã. O problema era o leitor do ônibus, que estava visivelmente empoeirado e mal cuidado, engordurado. O leitor está sujo, disse Hélio, apontando para a tela do validador. Se você passar um pano, ele vai ler. Cláudio soltou uma risada curta e cruel, uma risada que buscava cúmplices entre os outros passageiros. Ah, agora o senhor virou técnico de informática? Virou mecânico da empresa? O leitor tá ótimo. Quem tá com problema é o seu cartão vencido. Todo dia é a mesma história. Vocês velhos acham que podem andar de graça e ainda querem dar palpite no meu trabalho. O ônibus estava cheio. As pessoas suadas e cansadas observavam a cena. Ninguém disse nada. O pacto de silêncio da cidade grande imperava. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria atrair a fúria do motorista para si. Mas o ar ficou mais pesado. A tensão era palpável. Hélio manteve a calma, mas por dentro, uma engrenagem antiga começou a girar. Uma engrenagem que estava parada há mais de 15 anos. Não está vencido, repetiu Hélio, segurando o cartão com firmeza. Tente digitar o código manualmente. Você tem essa opção no painel. Cláudio desligou o motor do ônibus. O silêncio súbito do motor a diesel fez com que o barulho do ar-condicionado parecesse um furacão. Ele se virou completamente na cadeira. O corpo grande ocupando o espaço, usando seu tamanho para intimidar o idoso franzino. Escuta aqui, vovô. Eu não vou digitar nada. Eu não sou seu secretário. Ou o senhor passa R$5,50 aqui na minha mão agora, ou o senhor pega essa sua sacola e desce. Eu não vou ligar esse ônibus enquanto o senhor estiver empatando a minha catraca. Um murmúrio de descontentamento correu pelo fundo do ônibus. Alguém gritou lá de trás. Vamos logo, motorista, toca o barco. Cláudio sorriu, sentindo-se validado. Tá ouvindo? O povo quer ir embora. O senhor tá atrapalhando a vida de todo mundo. Egoísmo, sabia? Na sua idade devia ter mais vergonha na cara. Fica ocupando o lugar de quem trabalha. Hélio sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Não pela ofensa pessoal, mas pela injustiça técnica, pela falta de profissionalismo, pela quebra de protocolo. Aquilo não era apenas rudeza, era uma violação de conduta grave. Hélio conhecia o regulamento daquela empresa melhor do que qualquer pessoa viva, porque ele havia escrito o regulamento 30 anos atrás. Ele olhou para o crachá de identificação pendurado no painel do ônibus, balançando levemente. Cláudio dos Santos, matrícula 4922. Hélio memorizou o número em 1/1000 de segundo. Jovem, disse Hélio, sua voz agora ganhando um tom metálico, frio, desprovido da gentileza anterior. Você está se recusando a transportar um passageiro com direito legal à gratuidade por falha no equipamento da empresa. Isso é uma infração do artigo 42º do Código de Conduta Interno e passível de suspensão imediata. Eu sugiro que você limpe o leitor ou digite o código. Cláudio arregalou os olhos por um segundo, surpreso com o vocabulário, mas logo sua arrogância retomou o controle. Ele se levantou do assento. A diferença de altura era intimidadora. Cláudio tinha quase 1,90 m. Hélio, encurvado pela idade, parecia uma criança perto dele. O motorista deu um passo em direção a Hélio, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de cigarro e desodorante barato emanava dele. Você tá me ameaçando? É isso mesmo? Vai citar o código para mim? Olha aqui, seu velho gagá. Eu dirijo essa lata velha há 10 anos. Eu sou a autoridade aqui dentro. Se eu disser que você não vai, você não vai. Agora desce, antes que eu te ajude a descer. E eu não sou delicado. Cláudio estendeu a mão e tocou no ombro de Hélio. Não foi um empurrão forte, mas foi um toque desrespeitoso, uma tentativa de girar o corpo do idoso em direção à porta. Nesse momento, o tempo pareceu congelar. Hélio não recuou. Seus pés, plantados naquelas solas gastas, pareciam ter criado raízes no chão de metal do ônibus.
Ele olhou para a mão de Cláudio em seu ombro, depois levantou o olhar para os olhos do motorista, por trás dos óculos espelhados. Tire a mão de mim, disse Hélio, baixo, quase um sussurro. Mas havia tanta autoridade naquela frase que Cláudio instintivamente recolheu a mão como se tivesse tocado em uma chapa quente. Hélio então levou a mão ao bolso interno de seu colete sob a camisa. O movimento foi lento, deliberado. Cláudio riu, nervoso. Vai fazer o quê? Sacar uma arma? Vai chamar a polícia? Chama. Eu espero. Hélio não sacou uma arma. Ele tirou uma carteira diferente. Não a de couro gasto que estava no bolso de trás, mas uma carteira fina, de couro preto legítimo, com o brasão da Companhia de Transportes gravado em dourado na frente. O brasão antigo, o original, da época da fundação. Ele abriu a carteira. Dentro não havia dinheiro. Havia apenas um crachá. Mas não era um crachá de plástico comum. Era um cartão magnético preto, pesado, com letras prateadas em relevo e uma tarja dourada. No centro, a foto de um Hélio mais jovem, e abaixo do nome, apenas uma palavra em letras maiúsculas, diretor, e um número de matrícula, 001. Hélio estendeu o braço e encostou o cartão preto no leitor sujo. Não houve luz vermelha. Não houve demora. Mesmo através da sujeira e da gordura, o sistema reconheceu aquele cartão instantaneamente. Era uma chave mestra. O validador emitiu um som diferente, um bip longo e harmonioso, que a maioria dos passageiros e até mesmo o motorista nunca tinham ouvido. Na tela do validador, onde normalmente apareceria saldo restante ou boa viagem, apareceu uma mensagem em letras verdes brilhantes, piscando. Diretoria a bordo. Bloqueio de cobrança. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O motor do ônibus estava desligado e ninguém respirava. Cláudio olhou para a tela. Ele piscou, olhou de novo. Ele leu as palavras, mas seu cérebro demorou a processar o significado. Diretoria, aquele velho com sapatos gastos e sacola de mercado. Hélio guardou a carteira preta com a mesma calma com que a havia tirado. Ele não passou pela catraca. Ele permaneceu ali, ao lado do motorista. Você disse que dirige essa lata velha há 10 anos, Cláudio, disse Hélio. A voz dele agora preenchia o espaço, projetada como se ele estivesse em uma sala de reuniões. Eu projetei as rotas desta empresa há 40 anos. Eu assinei a compra da primeira frota. Eu escrevi o regulamento que você acabou de usar para limpar o chão com a minha dignidade. A cor fugiu do rosto de Cláudio. O bronzeado de quem trabalha no trânsito deu lugar a uma palidez doentia. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água. Hélio tirou um celular do bolso. Um modelo antigo, mas funcional. Ele discou um número de memória. Não era o número do saque. Alô? Sônia? Aqui é o Hélio. Sim, Hélio Brandão, o fundador. Ao ouvir o nome Brandão, 2 passageiros na frente do ônibus se entreolharam. Era um nome lendário na cidade. O nome que estava na placa de bronze na entrada da garagem central. Um nome que os funcionários mais antigos pronunciavam com reverência e temor. Hélio continuou ao telefone, seus olhos fixos em Cláudio, que agora começava a suar frio, o suor escorrendo por trás dos óculos escuros. Sônia, minha querida, eu preciso que você verifique a escala da linha 407 agora. Carro número 2054. Motorista Cláudio dos Santos. Matrícula 4922. Isso, estou a bordo. Hélio fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. Sim, Sônia. A situação é grave. Recusa de transporte de idoso, agressão verbal, tentativa de intimidação física e... O validador está em estado deplorável de manutenção. O motorista alega que tem autonomia para expulsar passageiros. Eu gostaria que você enviasse o fiscal da rota para a próxima parada. Imediatamente. Sim, eu espero. O ônibus não vai sair daqui. Hélio desligou o telefone e o guardou. Cláudio estava tremendo. A arrogância havia evaporado, deixando para trás apenas o medo cru de quem sabe que acabou de destruir a própria vida por um capricho de ego. Senhor Brandão, gaguejou Cláudio, a voz falhando, fina e irreconhecível. Eu não sabia.
Foi um mal-entendido. O calor, sabe? A gente fica estressado. Por favor, eu tenho 2 filhos. Hélio levantou a mão, interrompendo as desculpas. Não se desculpe por não saber quem eu sou, Cláudio. Se eu fosse apenas um aposentado anônimo, sua atitude teria sido correta? É isso que você está me dizendo? Que o respeito depende do cargo? Não. Não é isso, tentou Cláudio desesperado. É exatamente isso, cortou Hélio. Você não me tratou mal porque eu sou o Hélio Brandão. Você me tratou mal porque achou que eu era fraco, porque achou que eu não tinha voz. Você usou o pequeno poder que lhe foi confiado, o poder de abrir e fechar uma porta, para humilhar alguém que você julgou inferior. Hélio se virou para os passageiros. Peço desculpas a todos pelo atraso. Um novo motorista virá em breve. A viagem de todos vocês será ressarcida. 5 minutos se passaram. 5 minutos de um silêncio agonizante para Cláudio. Ele tentou ligar o ônibus, mas suas mãos tremiam tanto que ele deixou a chave cair no chão. Ele não teve coragem de abaixar para pegar, com medo de perder Hélio de vista, como se o idoso fosse um predador pronto para atacar. Então, um carro branco com o logotipo da empresa encostou bruscamente na frente do ônibus. Um homem de camisa social branca e gravata, segurando um rádio comunicador, desceu correndo. Era o supervisor de operações da região, um homem chamado Roberto, conhecido por ser rigoroso. Mas ao ver Hélio pela janela, Roberto empalideceu. Roberto subiu os degraus do ônibus correndo. Ao ver Hélio, ele parou, endireitou a postura e baixou a cabeça em sinal de respeito. Senhor Brandão, é uma honra e uma surpresa. Recebemos a ligação da dona Sônia. O que houve? Hélio apontou para Cláudio, que estava encolhido no banco do motorista, parecendo uma criança pega fazendo travessura. Este motorista precisa ser removido imediatamente da função, Roberto. Ele não tem temperamento e nem o treinamento adequado para lidar com o público. Quero um relatório completo sobre as reclamações anteriores contra ele na minha mesa amanhã cedo. Tenho certeza de que esta não foi a primeira vez. Homens como ele não acordam um dia e decidem ser cruéis. É um hábito. Roberto assentiu gravemente. Pode deixar, senhor Brandão. Cláudio, pegue suas coisas. Desça do veículo, agora. Cláudio levantou-se. Ele parecia ter encolhido 10 centímetros. Ele tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos e marejados. Ele olhou para Hélio, buscando algum traço de misericórdia. Por favor, é meu emprego, sussurrou ele. Você demitiu a si mesmo no momento em que colocou a mão em mim, disse Hélio, implacável. Aprenda com isso. O caráter de um homem é testado quando ele tem poder sobre quem não tem nenhum. Você falhou no teste. Cláudio pegou sua mochila e desceu os degraus, passando pela fila de passageiros que ele havia tratado com tanto desprezo. Ninguém disse uma palavra, mas os olhares eram de julgamento puro. Ele caminhou para a calçada, sozinho, sob o sol escaldante, enquanto Roberto assumia o volante. Roberto ligou o ônibus. O motor roncou suavemente. Para onde o senhor vai, senhor Brandão? Posso deixá-lo em casa? Perguntou o supervisor. Hélio sorriu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Ele passou pela catraca que agora estava liberada. Não, Roberto. Eu vou para o mercado municipal, vou comprar ameixas. Continue a rota normal. E por favor ligue o ar-condicionado. Está muito quente aqui dentro. Hélio caminhou pelo corredor. Um jovem rapaz que estava sentado no banco preferencial mexendo no celular e fingindo não ver nada até aquele momento, levantou-se num pulo. Senta aqui, senhor. Por favor, disse o rapaz nervoso. Hélio aceitou o lugar. Ele se sentou, colocou a sacola no colo e olhou pela janela. O ônibus começou a andar. Ele viu Cláudio ficando para trás, uma figura pequena e solitária no retrovisor, desaparecendo na poeira da avenida. Hélio suspirou, sentindo a tensão sair de seus ombros. Ele não sentia alegria com a desgraça alheia, apenas a satisfação sóbria de que o universo, por um breve momento, havia sido reequilibrado. As rodas do ônibus giravam, levando-o para o seu destino, e o zumbido do ar-condicionado era, finalmente, o único som que se ouvia. O mundo lá fora continuava caótico e injusto,
Mas ali dentro, naquele ônibus da linha 407, a ordem havia sido restaurada. A viagem seguiu. O balanço do ônibus era quase hipnótico. Hélio observava as vitrines passando lá fora, as pessoas correndo, a vida acontecendo em seu ritmo frenético. Ele pensou em como as estruturas de poder são frágeis. Um crachá, um uniforme, uma cadeira mais alta. Tudo ilusão. A única autoridade real, pensou ele, vem da competência e da dignidade. Quando o ônibus parou no mercado municipal, Hélio levantou-se com a mesma dificuldade de antes. O joelho doía. Ele caminhou até a porta de saída. Obrigado, Roberto, disse ele ao passar pelo supervisor. As ordens, senhor Brandão. Tenha uma boa tarde. Hélio desceu na calçada. O cheiro de frutas e especiarias do mercado invadiu suas narinas, substituindo o cheiro de diesel. Ele ajeitou a boina, segurou firme a sacola e se misturou à multidão. Novamente, ele era apenas um idoso qualquer, caminhando devagar, invisível para quem não sabia olhar, mas carregando consigo a certeza tranquila de quem sabe exatamente quem é. E isso, ele sabia, era o poder mais perigoso de todos.